Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Mais um dia maravilhoso na presença do Senhor, uma quarta-feira pela manhã, friozinho, mas devemos sempre dar glória a Deus pelos dias que se entram, os dias que se passam, glorificar a Ele pela vida. E nessa manhã, mais uma devocional, mais um momento de nós meditarmos na palavra de Deus. E eu convido você a fechar os teus olhos para nos prepararmos para este momento e falar e pedir para que Deus fale conosco através da mensagem, através da devocional. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem dado o dom da vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos abençoado e nos orientado. E que o Espírito Santo hoje também nos oriente e fale conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, o texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 5, verso 19 a 23, que diz: os israelitas chefes de turmas viram que estavam numa situação difícil. Quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes, depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram: o Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois por causa de vocês o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor. Ele disse: ó Senhor, por que tratas tão mal esse povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-lo. Meu irmão, esse texto ele faz parte de um contexto no qual Moisés é chamado, junto com Arão, a falar com o rei do Egito. Ao falar com o faraó, ele tem uma primeira negação. O faraó tem a primeira negação e não, eu não vou libertar o povo. E ainda acaba prejudicando mais o povo, dando mais trabalho para o povo. Antigamente, como diz o texto, se você voltar aí no capítulo 5, o faraó dava palha, mas agora o faraó não está dando palha, está falando para eles buscarem a palha e continuar a trabalhar como se estivessem trabalhando quando tivessem a palha. Ou seja, o trabalho dobrou, ou até mais. E é interessante que aí um grupo daquele povo, líderes, se manifestam e vão ao rei e falam sobre o que tinha acontecido. E o rei acaba chamando a atenção deles. Os chefes vão ali, falam com o rei e o rei chama a atenção deles. É interessante que quando eles voltam, aí sim o nosso texto diz que esses chefes foram falar com Moisés e olha só o que eles falam. Eles pedem para que Deus castigue aqueles homens, 2 homens chamados por Deus para tirarem eles daquela situação de escravidão. Moisés, lógico, vendo aquela situação, ele vai falar com Deus e questiona Deus: Deus, por que o Senhor mandou para cá? Por que o Senhor me colocou neste local? Falar com o faraó piorou mais ainda a situação, ao invés de ter melhorado. O que o Senhor quer para mim? O que nos traz para pensar sobre esse texto, sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre os nossos pensamentos, sobre o que nós temos em mente em relação à confiança de Deus, em relação àquilo que Deus faz em nossas vidas? Meu irmão, pensando nesse texto, eu meditando, é interessante a gente pensar que a nossa visão é muito limitada para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fica limitado a uma situação, limitado a um momento, e a gente não entende, não espera e não confia em Deus. Ao invés da gente simplesmente confiar em Deus, apesar das tribulações, apesar dos problemas, apesar de repente a situação ficar até mais difícil, nós tendemos a reclamar, nós tendemos a não confiar, nós tendemos até em casos muito extremos, largar até a própria fé em Deus, largar a igreja, por exemplo. E Deus está nos chamando justamente para um lugar onde tenha paciência, calma, eu estou trabalhando. É um processo.
Eu já estou vendo lá na frente aquilo que vocês vão ganhar. Deus já está lá na frente com os seus planos em nossas vidas, mas nós não conseguimos ver, e quando nós não vemos, nós reclamamos. Pensando nesse texto, nesse povo, na história como um todo, é interessante porque ali se inicia todo um processo das pragas do Egito, e não só, mas da libertação do povo e de algo extraordinário para aquele povo. O mar se abre, eles são alimentados por Deus. Deus fala com Moisés e dá a lei para Moisés. Aquele povo, ele é guiado para um lugar de descanso na sua terra. Mas infelizmente o povo não consegue entender isso. E nós? Somos igual a esse povo? Será que nós, voltando ao nosso texto, ao invés de esperar no Senhor, com paciência, ter fé nele, descansar nele, será que nós estamos reclamando ainda? Será que nós estamos ainda questionando coisas que Deus já está fazendo em nossas vidas? Pense nisso, medite nisso. Fale para que o Espírito Santo abra o seu coração para entender os planos de Deus sobre a sua vida. E com certeza Deus tem muito para fazer na sua vida. Tenha fé, tenha fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de devocional, e obrigado porque a tua palavra nos fortalece o coração, nos fortalece a mente, e que possamos viver a tua vontade hoje e para todos sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe nesse dia e confie em Deus. A situação pode piorar, mas sempre confia em Deus. Deus abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Deus. E você que está em Franco da Rocha ou visitando a cidade, passe lá na nossa igreja, Avenida Doutor Franco da Rocha, número 285, após o batalhão de polícia. Deus te abençoe. Um ótimo dia.